Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário, né, que vocês vão estar me assistindo aqui nesse momento, gente, tá? E eu já vou logo adiantando para vocês, coloquem o cinto de segurança, gente, porque é uma pancada atrás da outra que eu vou trazer a partir de agora. Pessoal, uma multidão invadiu e quebrou tudo, gente, tá? Após decisão e decreto de Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Caos, destruição, uma multidão simplesmente invadiu tudo, gente, tá? Quebrou tudo, caos, destruição, e tudo isso acabou de acontecer após uma decisão, decreto de Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Definitivamente, Lula da Silva está entendendo o que é o significado daquela frase, né? O poder emana do povo, gente, tá? Invadiram tudo, quebraram tudo. Gente do céu, tudo isso por causa de decisão do Lula neste exato momento. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que devastou o governo Lula aqui agora neste exato momento. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? O gigante definitivamente acordou. A OAB acabou de partir para cima do ministro do STF, Alexandre de Moraes. OAB foi para cima de Moraes e acabou de soltar a maior bomba contra o ministro Moraes. E essa notícia, gente, caiu como uma bomba no STF, que agora, neste exato momento, eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia que, assim, gente, pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? E não é só a OAB que tá avançando contra Alexandre de Moraes. Folha de São Paulo também, gente, tá? Acabou o namoro, acabou a amizade. A imprensa definitivamente quer destruir o Moraes. A Folha de São Paulo agora acabou de soltar uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. E essa aqui, gente, vocês vão ficar de queixo caído, gente, tá? Ao que tudo indica, Alexandre de Moraes está com os dias contados dentro do STF, principalmente depois dessa notícia bombástica revelada pela própria Folha de São Paulo. Outra notícia mega urgentíssima, gente, tá? Lula da Silva acaba de ser traído. Lula da Silva acaba de ser apunhalado pelas costas por um grande aliado histórico político, gente, tá? A informação de bastidor é que o Lula tá completamente devastado, tá? A gente tá completamente devastado porque um grande aliado político dele acabou de trair. E foi assim, gente, uma punhalada pelas costas sem precedentes. Claro que eu vou trazer também essa informação completa nesse boletim. E se der tempo, se o vídeo não ficar muito longo, eu vou trazer aqui, gente, tá? Um pedido. O Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, acabou de fazer um pedido para o ministro Alexandre de Moraes. E esse pedido, gente, deixou a direita, os apoiadores do Bolsonaro, extremamente preocupados. É coisa grave, gente, tá? Para o Bolsonaro chegar a um ponto de fazer um pedido para o Moraes, é porque a situação é muito pior do que a gente imaginava. Isso está acontecendo dentro da cela onde o Bolsonaro está preso. Eu vou explicar. Se der tempo, eu vou trazer essa informação também nesse boletim para todos vocês. Gente, vocês se lembram daquele relatório da Polícia Federal contra o ministro Alexandre de Moraes? Pois bem, gente, tá? Polícia Federal acaba de soltar uma bomba e é com relação àquele relatório que estava sendo providenciado, trazendo denúncias graves contra o ministro Alexandre de Moraes. É outra bomba que eu também vou trazer nesse boletim. Gente, eu disse para vocês que era uma pancada atrás da outra. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos que vamos, gente. Muita coisa gravíssima acontecendo. Vejam só, gente. OAB parte para cima do ministro Alexandre de Moraes e acaba de soltar uma bomba que devastou o STF nesse dia de hoje. Principalmente, devastou o ministro Alexandre de Moraes. E o pior de tudo, gente, é as consequências dessa decisão da OAB para cima do Alexandre de Moraes. Vocês vão ter que assistir para entender a bomba que a OAB acabou de explodir contra Alexandre de Moraes. Vejam só.
O Alexandre de Moraes está a ponto de perder seus últimos superpoderes e aí o desespero começa a tomar conta. Pega a pipoca, segue o Rony, eu vou te contar os detalhes aqui. Bom, os poderes do Alexandre estão cada vez menores. Tudo meio que caiu na mão de André Mendonça. É o relator do inquérito do INSS e também agora do Banco Master, que inclusive envolve o Xandão. Então eu falei, bom, vocês já estão carecas de saber dessa história. O Xandão não tem mais o TSE, o Xandão não tem a relatoria dos 2 principais casos no Brasil. O que sobrou para Alexandre de Moraes? O famoso inquérito das fake news. Só que tem alguns detalhes muito interessantes aqui. Vocês lembram que eu falei para vocês que esse caso do Banco Master era briga de sistema contra sistema? E que não tem como acabar em pizza igual os casos que envolveram os bolsonaristas, porque antigamente... Olha que legal que fica a minha careca aqui. Antigamente, era nós da direita, os bolsonaristas, brigando contra todo o sistema que tinham como ele a figura principal de homem que fazia e acontecia. Ele perdeu todos os poderes dos inquéritos, sobrou somente o inquérito das fake news, só que tem um detalhezinho bem legal acontecendo no meio de tudo isso. Ele tá usando esse inquérito da fake news para ir para cima da Receita, do COAF, jornalistas, banqueiros e essa galera toda. O mesmo inquérito que ele usou para perseguir Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, para prender o Daniel Silveira, derrubar mais de 4 mil perfis e postagens e assim por diante, e ninguém da mídia, ninguém questionava, ninguém falava nada. E como é o único poder que ele tem para se proteger, já que os outros inquéritos não estão na mão deles, agora surgiu a OAB, olha só gente, a OAB, que sempre fechou os olhos para todos esses casos contra bolsonaristas, enviando um ofício para o presidente do Supremo, Fachin, pedindo o fim do inquérito das fake news no STF. Ou seja, o último poder que Alexandre de Moraes tem para barrar, para intimidar, para prender, para soltar, para derrubar redes sociais, para perseguir até jornalistas que estão com medo até de prenderem a Malu Gaspar da Globo por causa desse tal inquérito das fake news, agora querem tirar também das mãos do Alexandre de Moraes. Pergunta, Xandão, por que tiraram todos os poderes de você? Eu avisei quando caiu a Magnitsky. Vocês lembram que eu vim aqui e avisei. Não. Tem coisa interna que vai acontecer e tá aí. Inquéritos das fake news, tá todo mundo querendo que esse inquérito acabe porque só era bom quando perseguia bolsonaristas. Agora, quando você usa para perseguir o pessoal do sistema, aí começou a ficar complicado. E mais um detalhe importante para você que ainda acredita em tal de MBL, acha que eles lutam pela direita, pela democracia, enfim, tá aqui, ó. Eles apoiaram, olha aqui, ó, Renato Batista, Amanda Vettorazzo, olha só, que legal. Kim Kataguiri, nossa, a gente gosta tanto do Kim Kataguiri, ele parece tanto ser de direita. Olha só, Renan Santos, pré-candidato à presidência do MBL, tá aqui, ó. Ei, Alexandre, dá uma olhadinha nisso daqui. Pois é, o MBL também apoiou esses absurdos todos. Então você que é jovem, tá aqui na internet, apoia esses caras do MBL, missão, achando que eles lutam pela liberdade, pela sua liberdade. Tu tá no caminho errado, meu fera. Tá vendo, OAB? Tá vendo, Globo? Tá vendo, jornalista? Tá vendo? Leão que vocês alimentaram agora tá querendo engolir vocês. Então assim, ó, vou dar uma dica pra vocês. Lutem. Lutem muito pra tirar o último superpoder de Alexandre de Moraes da mão dele. Quem sabe, ele não vai pegar vocês também igual perseguiu os bolsonaristas. Porque antes era nós avisando. Era somente nós da direita lutando e mostrando que isso era um absurdo. Agora tá todo mundo junto, né? Que legal. Eu sou o Rony Gabriel. Gente, é a imprensa, tá? É a imprensa, junto com a OAB, junto com alguns juristas, tudo de esquerda, tá? Indo pra cima aí do ministro Alexandre de Moraes, gente. Estão aí desesperados tentando derrubar e destruir o monstro que eles construíram, porque ele está, enquanto o Alexandre de Moraes estava aí tomando decisões para perseguir opositores, né? Isso quem disse foi o próprio Talhaferro, gente, tá? Não é nem eu que tô aqui, ó, antes que venham para cima de mim. Né? O próprio Talhaferro disse, olha, gente, eu achava estranho, eu tava lá, mas só vinha coisa contra a direita, contra apoiadores do Bolsonaro, contra parlamentares aliados do Bolsonaro. Nunca nada de esquerda chegava no gabinete do Moraes. Então, se o próprio Talhaferro dizia isso, né, gente? Só que agora é a própria imprensa, gente, tá? Alexandre de Moraes está indo para cima da imprensa e realmente há esse temor, gente, tá? De que o ministro Alexandre de Moraes manda prender Malu Gaspar, inclua ela no inquérito das fake news. E a Globo, os jornalistas, os militantes de esquerda não estão gostando nada disso. Até a OAB, que outrora estava aí de olhos fechadinhos para tudo que o Moraes decidia, né? Porque, afinal de contas, é com a oposição, é com a direita, é com o Bolsonaro, deixa. Mas agora, como tá indo para cima da imprensa, dos jornalistas da Globo, aí começou a incomodar muito. Agora eles querem derrubar e destruir o Moraes, que hoje é um monstro gigante que eles ajudaram a construir. E aí, gente, é briga de cachorro grande. O sistema, a imprensa contra o Moraes.
Quem será derrotado nessa treta de cachorro grande? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Bomba, 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 gente. OAB partindo pra cima do ministro Alexandre de Moraes. Pro Moraes, essa notícia não é nada boa, gente, tá? OAB contra Moraes, isso não é nada bom. E essa notícia gerou um certo pânico e desespero no STF e nos outros ministros. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Tem mais. Vocês se lembram do relatório da Polícia Federal, né, que mencionou, né, nas conversas do Vorcaro lá, nos dados vazados, ó, mencionou Toffoli, mas também mencionou Alexandre de Moraes. Lembra o relatório, gente, tá? O tão aguardado relatório? Pois bem, tem novas informações. Tem esse comentário aqui. Ontem eu tinha uma suspeita e hoje tenho quase certeza, tá? A Polícia Federal já deve estar com o relatório bomba de Moraes em mãos. E essa reunião de hoje com Mendonça é para deixá-lo a par da situação do psicopata do Moraes. O que é que acontece, gente, tá? A desconfiança é que a Polícia Federal já tinha esse relatório em mãos. Só que a Polícia Federal, numa jogada de mestre, tá? A ala boa da Polícia Federal, é claro, numa jogada de mestre, preferiu esperar. Olha, vamos entregar só o relatório do Dias Toffoli, porque aí o STF dá um jeitinho de expulsar o Dias Toffoli da relatoria do caso Master. Aí, com a saída do Dias Toffoli, a Polícia Federal entrega o relatório que entrega o Moraes, que menciona o Moraes. E parece que a jogada de mestre, o plano da Polícia Federal, deu certo. Porque agora, com a saída do Dias Toffoli, quem pegou o caso foi o André Mendonça. O André Mendonça deu carta branca para a Polícia Federal descobrir e revelar tudo, ao contrário do Dias Toffoli, que pegou tudo e guardou, né, debaixo de 7 chaves. O André Mendonça deu carta branca para a Polícia Federal e parece que esse relatório da Polícia Federal entregando a cabeça de Alexandre de Moraes tá pronto. Vejam só, gente, vejam só a bomba. Quem recebe a relatoria é o ministro André Mendonça, que vai fazer agora, como a gente pontuou, essa reunião com a Polícia Federal. A gente deu também aqui em Metrópolis.com, também na coluna da Andresa Matais, que a APF está preparando um relatório com menções a outro ministro do Supremo Tribunal Federal, com menções do Daniel Vorcaro no celular dele ao ministro Alexandre de Moraes. A mulher do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes, o escritório dela de advocacia tinha um contrato milionário com o Banco Master para fazer a defesa do Banco Master. Não chegou a atuar em nenhum momento, pelo que se sabe, mas ganhou nesses 3 anos de contrato 129 milhões de reais do Banco Master. Por isso está feita aí a ligação da família do ministro Alexandre de Moraes com também o caso do Daniel Vorcaro. Com um detalhe em relação ao Dias Toffoli, que Moraes não é o relator do caso do Banco Master. Ele não decide se PF vai para a rua ou não. Quem faz essas decisões é o relator, que agora não está mais nas mãos, a relatoria não está mais nas mãos do Dias. Não, está nas mãos do ministro André Mendonça, para desespero de Alexandre de Moraes. O que é que acontece, gente, tá? Existe uma grande expectativa de que durante essa reunião, né, do novo relator André Mendonça com a cúpula da Polícia Federal, existe uma grande expectativa de que a Polícia Federal entregue esse relatório onde, tá, a Polícia Federal encontrou nos dados, nas conversas, nos áudios lá dos celulares, né, dos computadores, tablets, afins lá do Daniel Vorcaro, onde o André Mendonça pode ter acesso pela primeira vez a tudo que foi mencionando, que havia dimensão, tá? O que era mencionando, né? Que tinha menção ao ministro Alexandre de Moraes, seja entregue hoje. Gente, tá em mãos do ministro André Mendonça, que é o novo relator. Então, há uma grande expectativa de que a Polícia Federal entregue esse relatório, tá? Onde faz menção ao nome de Alexandre de Moraes, no caso do escândalo do Master, para o André Mendonça eleger hoje. Aí, gente, tá? O céu é o limite. O André Mendonça pode tomar decisões que podem surpreender o Brasil inteiro, gente, tá? A batata do ministro Alexandre de Moraes definitivamente nunca teve tão assada como tá agora nesses últimos dias. Tá tão assada, gente, a situação tá tão triste para o STF, tá tão caótica para o ministro Alexandre de Moraes, que até o jornalista esquerdista do UOL
detonou decisões de ministro do STF, foi para cima de Moraes, Dias Toffoli, de STF, mas foi assim, sem dó nem piedade, gente. Ao que tudo indica, essa imprensa realmente quer derrubar e destruir ministro do STF, vejam só. E são cada vez menos eloquentes as vozes que saem em defesa do Supremo. O risco que o Supremo corre, Fabiola, ao não diferenciar certos juízes de juízes certos, quem olha à distância também não conseguir fazer distinção. Então fica tudo mais ou menos no mesmo balaio, e aquilo que até bem pouco era considerado algo impensável, que era o avanço de um pedido de impeachment contra ministro do Supremo no Senado, vai se tornando algo que já pode ser vislumbrado, já pode ser visto no horizonte. Não hoje, porque também o Davi Alcolumbre, que acomoda todos os pedidos de impeachment contra ministro do Supremo no gavetão de assuntos pendentes do Supremo, porque convém a ele, alvo também de enormes suspeições. Então, hoje não, mas quem sabe amanhã, não é? Quem sabe qual será o resultado das urnas em relação ao Senado Federal? Quem sabe quem terá a maioria, Fabiola, na próxima legislatura para indicar o presidente do Supremo? Então, o Supremo está correndo riscos e, como disse, está fornecendo as pedras, Fabiola, para que ele se converta em vitrine na eleição de 2026. Mas, sem dúvida, houve uma deterioração da posição do Supremo Tribunal Federal. Gente, a gente chegar num ponto de ver o Josias de Souza, que é no meu ponto de vista, gente, é um dos maiores jornalistas de esquerda da face da terra, não é nem no Brasil. Ver ele detonando a credibilidade da Suprema Corte dessa forma. E vocês perceberam que o Josias de Souza, ele entendeu direitinho o plano do Bolsonaro, né? É aquele plano. Me deem 50% do Congresso Nacional e eu mudo o destino do Brasil. O próprio Josias acabou de esboçar, colocar aqui para vocês o plano do Bolsonaro. O plano do Bolsonaro é eleger o número maior de senadores para que a oposição tenha o controle do Congresso Nacional, do Senado, que eleja um novo presidente do Congresso e do Senado Federal de oposição. O plano do Bolsonaro é o Rogério Marinho, que já concorreu, né, contra o Rodrigo Pacheco, perdeu por números mínimos. E agora o plano do Bolsonaro é eleger o número maior de senadores para fazer uma devassa, né, gente, tá? Em autoridades aí do Brasil, né? Principalmente dentro do STF. Acho que deu para entender, gente. Para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Tá aí o próprio Josias de Souza mandando recado para o STF, mandando recado para o Davi Alcolumbre, que o reinado dele vai acabar. E com o fim do reinado do Davi Alcolumbre, entrando alguém de direita, eu acho que pode acontecer até fim do reinado de alguns ministros do STF. Se é que vocês captaram aqui a visão. E não para por aí não, gente, tá? Definitivamente a imprensa quer derrubar e destruir o Alexandre de Moraes. Gente, o Alexandre de Moraes nunca incomodou tanto a imprensa, o sistema, quanto ele está incomodando neste exato momento. A própria Folha de São Paulo, a gente fez uma matéria aqui soltando uma bomba contra Alexandre de Moraes, destruindo o Moraes. Moraes não é isento no inquérito sobre violação de sigilo. Moraes não é isento no inquérito sobre violação do sigilo. Tá aqui, gente, ó. Ministro, por que ele não é isento? Porque ele é marido de potencial vítima e decretou devassa na Receita sem ser provocado pela Procuradoria. Ou seja, a própria Folha de São Paulo revelando esse escárnio da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ou bem a corte comanda a sua reforma no sentido da autocontenção, ou os poderes eleitos o farão, sob risco de efeitos ruins para o país. Ou seja, é o próprio Congresso que deve resolver a situação a partir dessas eleições. O ministro Alexandre de Moraes não tem isenção para comandar a apuração sobre a suposta quebra de sigilo de juízes do STF e seus familiares. Sua mulher, a advogada Viviane Barros, é vítima potencial do crime.
Sua mulher é vítima potencial do crime. A série de anomalias, no caso, ameaça nesse ponto. Moraes teria a imparcialidade tisnada, mesmo se tivesse sido escolhido para a comissão por sorteio, mesmo consagrado para homenagear a virtude republicana, mesmo que fosse por sorteio, ele teria que ser declarado impedido. A esposa dele está no olho do furacão, é um centro desse escândalo, gente, tá? Mas foi o ministro que se investiu da tarefa, né? Enfiou a suspeita de vazamento ilegal no inquérito do Gabinete do Ódio, aberto sem provocação da Procuradoria em 2019 por Dias Toffoli. Então, presidente da corte daquela feita, Moraes também se tornou relator sem sorteio, pelo dedo do colega. Então, assim, gente, eu não vou nem ler aqui o restante, porque a matéria da Folha de São Paulo está destruindo Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, mencionou o escândalo do contrato de 129 milhões da esposa do Moraes, o resort, como que o Toffoli com um salário de 30 mil líquidos vai ter um resort de 35 milhões, essa conta não fecha, a CPI do crime organizado querendo investigar tudo, e está acontecendo um acordo ali nos bastidores para que essa CPMI não aconteça. A Folha de São Paulo, gente, tá? Simplesmente foi para cima e entregou geral. Fez uma matéria bombástica contra Moraes e Toffoli, assim, sem precedentes, tá? Resumindo aqui para vocês o que a Folha de São Paulo expôs. Ela foi para cima do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli, da esposa do Moraes, ministros do STF, gente do governo Lula, foi pra cima de todos. Falando em Lula, gente, tá? Bomba, gente, tá? Lula foi traído por um grande aliado, na verdade foi apunhalado pelas costas. Esse que está aparecendo aqui, gente, tá? É o Quaquá, um grande aliado do Lula, né? E ele fez um comentário que muitos aliados ali do Lula estão achando que foi uma traição, apunhalada pelas costas, ó. Vice do PT critica ala polêmica de desfile em homenagem a Lula. O vice-presidente do PT e prefeito de Maricá, Washington Quaquá, criticou neste domingo a ala que trouxe neoconservadores em latas de conserva no desfile da Acadêmica de Niterói. Escola de samba que homenageou o presidente no carnaval. A agremiação mostrou famílias dentro de latas, algumas com referência a evangélicos, o que gerou fortes críticas ao grupo. Segundo o Quaquá, o PT não pode deixar de dialogar com quem é conservador nos costumes. E essa parcela da população merece respeito. Quaquá foi pra cima ali de quem endossou, né? A escola que homenageou o Lula simplesmente humilhando os conservadores do Brasil. O próprio Quaquá, grande aliado do Lula, criticou essa devassa, né, esse escárnio que aconteceu nessa homenagem com o Lula. E ele disse o seguinte, essa fala dele aqui incomodou muitos petistas, muita gente da base aliada do Lula. Ele disse o seguinte, ó, minha gente, eu sempre falei isso e volto a repetir. Quem quer governar o Brasil precisa entender o Brasil real. O PT nasceu como Partido Popular e Partido Popular não escolhe pedaço do povo. Não podemos deixar de dialogar com quem é conservador nos costumes. Uma parte significativa do nosso povo pensa assim e merece respeito, afirmou em publicação nas redes sociais. E isso deixou o governo Lula devastado. Eles não gostaram dessa fala aqui do líder do Lula. E agora, gente, deixa eu trazer para vocês aqui uma notícia que preocupou muito a direita nesse dia de hoje. Bolsonaro pede autorização para receber tratamento com estímulo elétrico no crânio, gente, tá? Só em pensar que o PGR e a Polícia Federal, depois de tudo que está acontecendo, tantas comorbidades, eles ainda acham que Bolsonaro tem a mínima condição de ficar dentro daquela cela. É desesperador, gente, tá? Inclusive, grandes aliados do Bolsonaro ficaram extremamente preocupados com esse pedido do Bolsonaro. Vocês vão entender o porquê. Que eles estão, gente, realmente parece que eles estão tentando matar o Bolsonaro, porque não tem outra justificativa. Os advogados de Bolsonaro pediram nesta sexta-feira a autorização do ministro Alexandre de Moraes do STF para que o ex-presidente receba um tratamento médico de neuromodulação não invasiva por estímulo elétrico craniano. A defesa solicitou que o médico Ricardo Caiado possa entrar na Papudinha
onde o ex-presidente cumpre pena 3 vezes por semana de forma independente das visitas autorizadas, pois o tratamento é necessário de forma constante e por prazo indeterminado. Além do acesso profissional, os advogados pedem que seja autorizada a entrada do aparelho necessário para a aplicação dos estímulos elétricos. A defesa afirmou que as visitas sejam independentes no cronograma regular de visitas e ocorram preferencialmente no final do dia, em horário próximo ao repouso noturno, para garantir a eficácia da terapia. Segundo a petição, Bolsonaro já havia submetido a essa terapia durante uma internação em abril de 2025, apresentando melhoras significativas em seu estado de saúde. Então, a defesa e a equipe médica do Bolsonaro fez um pedido muito importante. Gente, isso só prova que o estado de saúde do Bolsonaro não é bom. Isso só prova que Bolsonaro precisa urgentemente de prisão domiciliar e precisa ir para casa para ter maiores cuidados médicos, gente. É simplesmente assim chocante o que está acontecendo com o Bolsonaro. Para a equipe médica do Bolsonaro chegar a fazer um pedido desse, gente, porque é muito pior do que a gente imaginava. Vamos ver o que o Alexandre de Moraes vai decidir. E agora, gente, tá? Que bomba agora. Governo destruiu 108 milhões em remédios e vacinas em 2025. Eu fico imaginando o seguinte: se fosse o Bolsonaro no lugar do Lula, a imprensa estaria massacrando o Bolsonaro. A imprensa estaria exterminando o Bolsonaro. Mas é o Lula, né, gente? Não tô vendo nenhuma mídia de esquerda falar sobre esse escândalo, sobre esse escárnio. Governo Lula destruiu 128 milhões. Isso aqui, gente, é como se o Lula pegasse o nosso dinheiro dos nossos impostos, jogasse em um cesto de lixo e jogasse fogo em cima. O Lula simplesmente queimou 108 milhões em remédios e vacinas em 2025. Isso com muita gente precisando fazer cirurgia, precisando de leito de UTI, precisando de remédio, na fila para fazer uma cirurgia, fazer um exame urgentíssimo. E o Lula pegou 108 milhões e assim, gente, torrou, queimou. Isso aqui a gente não vai ver, gente, tá? Assistam, porque isso aqui você não vai ver na Globo. O Ministério da Saúde do governo Lula, desse incompetente governo Lula, tá? Incinerou, ou seja, destruiu, queimou, tá? Triturou em 2025 108,4 milhões em vacinas, medicamentos e insumos hospitalares. Desse total, 18,5 milhões, o equivalente a 17,1%, ainda estavam dentro do prazo de validade no momento da destruição. O volume eliminado, embora seja inferior ao registrado em anos recentes, permanece acima dos níveis observados antes até mesmo da pandemia. Gente, isso é chocante. As informações levantadas pelo site Metrópolis por meio da Lei de Acesso à Informação apontam que entre os itens destruídos no último ano estavam equipamentos e medicamentos de alto custo. Então, constam na lista fármacos oncológicos, vários medicamentos, insumos, máquinas, tudo incinerados, destruídos, gente, tá? Aqui dentro do governo Lula, gente, tá? Eu fiquei chocada com essa notícia, chocada. Vamos falar agora, gente, sobre invasão. Quebraram tudo, gente, tá? Definitivamente o Lula está descobrindo o verdadeiro significado da frase "o poder emana do povo", gente, tá? Uma multidão de indígenas invadem terminal da Cargill em Santarém em protesto contra decreto de Lula. Após decisão do Lula, após o decreto do Lula, os indígenas invadiram, quebraram, depedraram, fizeram um caos, um tsunami, acabaram com tudo. Tá aqui, gente, tá? SOS, salvem o rio Tapajós. Gente, tá aqui, ó. Um grupo de indígenas invadiu na madrugada do último sábado os escritórios da multinacional agrícola Cargill no Porto de Santarém, em protesto contra o decreto do governo Lula. Então, eles invadiram após a decisão do Lula, que inclui as hidrovias dos rios Madeira, Tocantins e Tapajós no Programa Nacional de Desestatização.
O decreto 2600 de agosto de 2025 pretende facilitar o transporte fluvial de grãos em rios amazônicos por meio de obras de drenagem. Manifestações também ocorreram em frente à sede da empresa em São Paulo. Em nota, a multinacional classificou as duas ações como violentas. A Cargill confirma que na noite de ontem, 20 de fevereiro, duas ações violentas promovidas por manifestantes atingiram os ativos da empresa. No escritório central da empresa em São Paulo, um grupo de pessoas vandalizou a fachada do edifício. Chegaram lá e quebraram tudo, gente, vandalizou. Horas depois, o terminal portuário de Santarém, que há 30 dias tinha sua portaria de caminhões bloqueadas por grupo indígenas, foi invadido pelos manifestantes, acrescentou a empresa. Segundo a Cargill, os funcionários estavam trabalhando diante da invasão iminente, buscaram abrigo em um local fechado, onde permaneceram até serem retirados do local com segurança. Ou seja, os indígenas foram para cima, invadiu, quebrou tudo, depois de decisão de Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? São os indígenas mostrando pro Lula que o poder emana do povo, né? Aí, gente, tá? A situação pro Lula vai de mal a pior, né? Indígenas mandando um recado duro para o Lula. Quem manda é o povo. Nesse boletim eu vou ficando por aqui, gente, tá? Até o nosso próximo encontro.